Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal do IAI Físico e hoje nós falaremos sobre dilatação térmica, um assunto bastante recorrente em Enem e vestibulares, e para te ajudar aí na tua escola também. E peço aí você só um like, uma inscrição, e sabe que eu não gosto de enrolação, nós vamos agora para a nossa aula. Já adicionei aqui, então eu vou falar nessa aula tudo que você precisa saber sobre dilatação térmica. Então vamos lá. Onde ocorre dilatação? Eu trouxe aqui algumas imagens para vocês, são as mais famosas aí que podemos encontrar no Google. Essa daqui é muito clássica, desses trilhos aqui sinuosos, tortos por causa de uma grande variação térmica e também por outros motivos que eu falarei aqui também nesse vídeo. Uma outra situação, olha aqui, seria essa parte que ajuda a formar a calçada e também, devido a uma variação térmica bastante elevada, acabou que as juntas de dilatação, que são aquelas regiões onde há uma separação entre barras, entre placas, entre lajotas, por exemplo, acabou ficando pequena demais e o material dilatou e acabou rompendo, como ocorreu aqui essa ruptura. Uma outra situação também aqui, ó, calçadas, também uma variação térmica, talvez aí algum erro de cálculo na hora da execução do projeto, talvez não previu que pudessem ocorrer variações tão grandes, ou observando séries temporais, também não tinha como prever que num determinado dia poderia ocorrer uma variação térmica tão grande a ponto de causar esse problema. Mas falando de junta de dilatação, isso aqui é a união de duas barras, né, de dois trilhos de trem, e isso daqui é o que se prevê a cada tantos metros. Você tem uma junta de dilatação, que é justamente para essas barras poderem contrair e dilatar, dependendo da temperatura. Tá? Então, isso é previsto. Agora, quantos tipos de dilatação térmica existem? Você fala 1, 2, 3, mais ou menos. E a resposta é: só existe um tipo de dilatação, ela é volumétrica. Mas, aí você vai me dizer, mas então por que nós vemos 3 tipos de dilatação? Linear, superficial, volumétrica? É para simplificar, é para alguns casos específicos. Vou dizer para você, dilatação linear. Imagine um fio de transmissão de alta tensão, aqueles que normalmente têm entre cidades e pelos interiores afora. Você tem um comprimento que é muito maior do que o tamanho do diâmetro. Então, é natural que aquela estrutura vá dilatar muito mais numa dimensão do que em outra. Então, para simplificar, nós falamos apenas de dilatação linear. Nós podemos falar também de dilatação superficial. Falei de lajota, pode ser também porcelanato. Você tem entre duas placas laterais um espaçamento, uma fuga, né, que os pedreiros chamam. Aquilo ali é uma junta de dilatação, prevendo que uma variação térmica qualquer, aquela placa ela possa contrair ou possa dilatar sem que tenha um problema de encostar placa com placa e o piso acabar se elevando. E aí, qual a diferença na prática, dilatação linear, dilatação superficial? As expressões elas são muito parecidas. Desse lado esquerdo, aqui na dilatação linear, nós temos o ΔL, uma variação de comprimento. Aqui do lado direito, nós temos o L0, que seria o comprimento inicial do objeto. Esse alfa é uma impressão digital do material. Cada material tem um coeficiente de dilatação. No caso, alfa representa coeficiente de dilatação linear. ΔT grande, o que é isso? Isso aqui é a variação da temperatura. Lembrando que ΔT, assim como lá o ΔS na mecânica, ΔV, representa sempre uma diferença de dois valores, o final e o inicial. Então, o ΔT aqui vai representar a temperatura final menos temperatura inicial. E perceba que algumas coisas são semelhantes, né? Quando eu falo de dilatação superficial, então eu estou preocupado na dilatação em duas dimensões, aí eu estou falando daquele porcelanato, por exemplo, eu tenho ΔA, variação de área. Eu preciso da área inicial. Eu preciso desse beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Ele está relacionado ao alfa, eu vou mostrar como daqui a pouco. E o ΔT grande aqui de novo, temperatura final menos temperatura
inicial. Eu vou deixar um linkzinho aqui na descrição desse vídeo aqui, que ele mostra como uma pequena mola varia as suas dimensões, varia o seu comprimento, quando é colocada em água quente, quando é colocada em água fria. Então, é muito legal, porque na água quente vai aumentar o seu comprimento e quando ele deixa na água fria, se contrai. Isso ali em poucos segundos. Você sabe que o TikTok são vídeos muito rápidos. Eu vou deixar o link aqui para vocês verem com tranquilidade. Na sequência, nós temos a dilatação volumétrica, que é o que eu falei para vocês. É o único tipo de dilatação que existe, mas nós simplificamos para facilitar nossa vida. Dilatação volumétrica. Então, imagine um cubo, imagine uma esfera, e aí você tem aqui do lado esquerdo a variação do volume, ΔV, V grande, para não confundir com o V pequeno, que é lá de velocidade na mecânica, Vzão, zero, é o volume inicial, gama vezes ΔT grande. Também, ó, variação de temperatura. Tem até uma tabelinha aqui do lado, mostrando alguns valores de alguns materiais. Eu chamo a atenção para os extremos. Nós temos o chumbo aqui na parte mais elevada, desses materiais é o que teria o maior coeficiente de dilatação, ou seja, é um material que dilata muito, mas também contrai muito. Claro, tudo dependendo das suas dimensões iniciais, mas em termos percentuais, ele é o que dilata mais nessa tabela, e o que dilata menos é esse INVAR. Nós temos aqui uma liga, né, de níquel com aço, e esse material tem pequena dilatação, muito utilizado para instrumentos de medição, paquímetro, micrômetro. Vamos dar sequência. Aqui eu tenho os coeficientes de dilatação, como que eles se relacionam. Então, alfa, beta e gama, linear, superficial e volumétrica. Quando você tem o beta, na verdade, você tem 2 vezes o alfa. E quando você tem o gama, você tem 3 vezes o alfa. Dá até para fazer uma combinação entre gama e beta, sendo aqui, ó, 3 meios de beta dá um gama. Mas isso aqui é muito raro aparecer. Eu, particularmente, nunca vi aparecer em exercícios pedindo para relacionar isso aqui. O que é mais prático, o que é mais corriqueiro, é aparecer a relação entre alfa e beta. Então, nunca esqueça, quando aparecer linear, usa alfa. Quando aparecer superficial, 2 vezes o alfa é o beta. E quando aparecer volumétrico, que é o gama, é 3 vezes o alfa. Tem outro videozinho aqui, que eu vou deixar também o link para vocês assistirem na íntegra, que é o anel de gravesante, mas eu vou resumir o que acontece nesse vídeo. O cara coloca esse anelzinho aqui e ele consegue passar a esfera antes de aquecer a esfera. Ela passa por esse anel. Porém, quando você aquece ela ali na chama, ela vai dilatar e depois ela não passa mais, ela trava. Então, essa aqui é a ideia do anel de gravesante. Talvez tenha na tua escola, pede aí para o teu professor mostrar para você. Na sequência, algo que é importante de falar, que é o comportamento anômalo da água, mas isso não acontece só com a água, isso acontece também com silício, com bismuto, com germânio. Mas com a água, em especial, ali ó, entre 0 e 4 graus Celsius, nós temos uma contração do seu volume, né, uma redução do seu volume, mas, consequentemente, o aumento da densidade. Eu coloquei também aqui mais um vídeo para você ver o link, mas vou resumir novamente para vocês. O cidadão chega numa determinada região aqui, desse rio, de um lago, não sei exatamente, e ele vê uma pedra que o interessou. E aí ele quebra essa parte do gelo. Então, essa é a parte que mais importa aqui para nós. Por quê? Por que um lago, um rio, ele acaba congelando a sua superfície e não inteiramente? A resposta está aqui, ó. Entre 0 e 4, principalmente aqui em 4 graus Celsius, você tem uma redução do volume da água e aumento da densidade. Isso acaba gerando um fluxo do fluido nessa localidade, né, nesse lago, nesse rio, e aí você tem ali uma corrente de convecção. Assim como nós temos com o ar sendo aquecido, fica menos denso, sobe, isso também acontece com a água também é um fluido. Então, quando ela fica mais densa, ela acaba descendo. E vai ocorrendo esse ciclo até que a superfície do lago comece a congelar. E o gelo é um isolante térmico, um bom isolante térmico. Por isso, lá no Polo Norte, o pessoal acaba construindo casas de gelo, os iglus. Então, aí ele evita que continue tendo troca de calor, que continue
resfriando a água que esteja abaixo do gelo. Você vai ter uma camada de gelo e parou, né? Não vai resfriar mais e não vai congelar a parte de baixo. E aí a vida marinha, a vida aquática se desenrola naturalmente. Com exceção de um determinado fenômeno que é o dedo da morte lá, que você pode ter um congelamento da parte inferior de um rio, de um lago, mas isso é algo assim muito raro de acontecer, tá certo? Então, na sequência, o que nós temos? Exercícios. Trouxe aqui uns exercícios bacanas para nós discutirmos. E o primeiro deles, existe ali uma ponte que vai ligar Manaus e Iranduba. Ela tem uma previsão de ter 3,5 km de extensão. Nós já anotamos aqui, ó, comprimento inicial, 3,5 km, que eu sugiro deixar no Sistema Internacional de Unidades, 3.500 metros. Em um dia em que se registre a variação de temperatura da ponte de 15 graus Celsius, variação de temperatura, ΔT grande. Qual será a variação aproximada no seu comprimento? É o ΔL, tá? Claro que é preciso saber que tipo de material. E aqui já foi colocado que ela será construída em aço. Então, o alfa do aço, 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Isso aqui não é uma incógnita, tá, pessoal? Isso aqui é uma unidade de medida. Não está exatamente em notação científica, deveria estar 1,1 vezes 10 a menos 5, mas o exercício trouxe assim e eu peguei na íntegra. Então, vamos utilizar qual daquelas expressões? Aquela que fala de comprimento e variação de comprimento e já possui ali o alfa. É só substituir, só multiplicar. Nós temos aqui 3.500 metros vezes o alfa vezes a variação de temperatura. Essa variação de temperatura, graus Celsius, vai cancelar com esse grau Celsius a menos 1. Porque o grau Celsius a menos 1 é como se você tivesse esse alfa aqui dividido por grau Celsius. Então, grau Celsius em cima, grau Celsius embaixo, nós simplificamos. Só sobra a unidade de medida. Fazendo essa multiplicação, obtemos 0,5775 metros. Só que a resposta aparece com 2 significativos, a não ser aqui a letra D que aparece um significativo. Todas com 2. E nós não temos essa resposta. Porém, eu acredito que nós poderíamos trabalhar em centímetros. E 57,75 centímetros, trabalhando com 2 significativos, vamos acabar tendo 58. Letra B, muito fácil. Vamos para o próximo. Nós temos aqui trilhos, né, que feitos em barras de aço, compõem uma estrada de ferro. E cada um desses trilhos tem um comprimento de 20 metros, comprimento inicial, quando a temperatura é de 30 graus Celsius. É uma temperatura inicial, não está falando de variação de temperatura, e sim uma temperatura específica. Como é o primeiro valor, eu acredito ali que vai ser a nossa temperatura inicial, 30 graus Celsius. Na sequência, esses trilhos são fixados sobre dormentes, aquelas barras de madeira que vão ficar de forma perpendicular aos trilhos, mantendo-se um espaçamento de 10 milímetros. Já coloquei aqui, ó, espaçamento. É o quanto essas barras podem dilatar, quanto esses trilhos podem dilatar. 10 milímetros. Veja que eu já tinha uma unidade em metros. Isso me indica que eu vou ter que trabalhar com as mesmas unidades de medida. Então, eu passo esses 10 milímetros para metro, vai ficar 0,01. 10 milímetros é a mesma coisa que 1 centímetro. E 1 centímetro divididos por 100, eu vou ter 0,01 metro. Preciso trabalhar nas mesmas unidades de medida? Sim, porque de um lado você tem comprimento, do outro lado você tem comprimento também. Vai poder simplificar essas unidades em algum momento. Aqui está o valor do alfa. Qual a maior temperatura a que eles podem ser submetidos sem risco de deformação? Então, eles podem se encostar. Não pode dilatar mais, mas podem se encostar. Então, o limite são esses 10 milímetros. Então, qual a minha temperatura final? Mas espera aí, não aparece temperatura final inicial, aparece ΔT. Só que ΔT é como eu falei anteriormente. É a diferença de dois valores, temperatura final menos temperatura inicial. Então, já substituo aqui, ó, 0,01 metro, a minha dilatação, comprimento inicial, vezes o alfa, vezes o ΔT grande. Vou deixar esse ΔT grande isolado, em evidência. Do outro lado, eu já tenho 0,01 e 20 vezes 1 vezes 10 a menos 5. Isso aí vai ficar lá, ó, no denominador, vai dividir. Eu já fiz essa conta, só para não azucrinar vocês, e essa variação de temperatura dá de 50 graus Celsius. Meu Deus, 50 graus Celsius, então é a letra A? Calma.
Ele está perguntando qual a maior temperatura a que eles podem ser submetidos. Não é variação de temperatura. Então, escreve aqui, meu querido, minha querida, ΔT, T menos T0. Tem que dar 50. Então, se eu quero a temperatura final, esse menos T0 vai para o outro lado somando, para provocar os professores de matemática. Passou para o outro lado somando. Delta T grande mais T0, então é 50 mais 30, 80 graus Celsius. Letra D. Muito fácil. E para o último exercício de hoje. João, que é chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, que tem um furinho. E aí, pessoal, se eu aquecer esse anel, será que o furo diminui ou ele aumenta? Essa é uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos e gera muita dúvida. Esse furinho aqui, ele se comporta como se ele fosse parte do material. Então, se eu aqueço, é natural esperar que todo mundo dilate, a parte que tem material e a parte vazada. Esse eixo aqui, então, é o nosso anel, é o nosso eixo de aço, e aqui nós temos o anel de latão. Vamos lá, na temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que do orifício do anel, não dá encaixe. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão é maior do que do aço. Então, pausa aqui. Todo mundo que tem o coeficiente de dilatação maior é um bom dilatador e um bom contrator. Ele dilata bem, ele contrai bem. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos escritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Na verdade, não precisaria fazer nada, que já não vai encaixar. Mas vamos observar aqui as possibilidades, que uma delas realmente não dá encaixe, não permite o encaixe. Essa vai ser a correta. Isso aqui buga a cabeça dos alunos, né? Que não permite o encaixe. Então vamos lá. Se eu esfriar apenas o eixo e não mexer no anel, esfriar o eixo, vai reduzir o diâmetro desse eixo e provavelmente dá encaixe. Eu não quero que dê encaixe. Então essa está errada. B. Aquecer apenas o anel. Se eu aquecer apenas o anel, vai aumentar o tamanho do furo e vai dar encaixe. Eu não quero que dê encaixe. Então essa também está errada. C. Resfriar o eixo e o anel. As mesmas temperaturas. Mas espera aí, lembra que eu falei que todo bom dilatador é bom contrator? Então, a hora que esfriar o anel, ele vai reduzir ainda mais o seu furo. Já não dava encaixe? Não vai dar de jeito nenhum. A C é a correta. Mas vamos até a D, só para ver por que essa também não seria alternativa. Aquecer o eixo. Se eu aquecer o eixo e o anel, se eu aquecer os dois, o anel latão é bom dilatador, tem um grande coeficiente de dilatação comparado com o do aço, vai dar encaixe. Eu não quero que dê encaixe, então a resposta correta é letra C. Eram esses aqui os nossos exercícios. Espero que você tenha gostado dessa aula. Não esqueça de dar o like, se inscrever e um beijo. Até a próxima. Valeu!